Muito boa noite, prezado telespectador, ao vivo com você, o Ponto a Ponto, para debater aquelas matérias controvertidas da semana, aquelas notícias que levantam opiniões, e nós, na quinta-feira à noite, pontualmente, estamos aqui com você. E nessa noite, eu tenho a honra de receber Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado em André da Rocha, presidente da PAI de Nova Bassano, conselheiro da Federação Estadual das APAES, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Nova Bassano por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Everson Marca, advogado, graduado na Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Administrativo pela Uniamérica, empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, que atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Rodolfo Schmidt, advogado, militante das áreas do direito civil, do consumidor, empresarial, penal, previdenciário e trabalhista. Juiz leigo do Juizado Especial da Comarca de Nova Prata, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Letras pela Uniaselv, com pós-graduação e docência no ensino superior e em Direito Previdenciário pela Unopar. Muito boa noite, senhores, sejam muito bem-vindos. Essa boa bancada noite. Quase talibã, todo mundo de barba, né? Mas enfim. E nós contamos com o apoio de Unimed Vale das Antas, está na Roda Pneus, Sicredi, Gobi, Lupo e Scala, Viver Móveis e Clínica ProStar. E nós vamos para o nosso primeiro assunto da semana. É uma reportagem que foi feita pelo jornal Estadão, revelando que empresas com causas que chegam a 158 bilhões de reais na justiça patrocinaram eventos para magistrados. Diz a reportagem: shows exclusivos com artistas renomados, jantar em cassino, baladas, coquetel, tudo pago em hotéis 5 estrelas. Aluguel de lanchas com direito a espumante de brinde. Estas são algumas das atrações no roteiro de eventos no Brasil e na Europa oferecidos à magistratura brasileira e custeados por alguns dos maiores litigantes do país. Os patrocinadores de seminários e fóruns, em que participaram ministros, desembargadores e juízes, têm interesses em causas que somam a quantia de 158 bilhões e 400 milhões de reais, entre multas, indenizações e dívidas reclamadas. O valor se refere a algumas das mais importantes disputas judiciais no Brasil até 2022, sob julgamento dos magistrados. As informações são do jornal Estado de São Paulo, na edição do último domingo, em matéria assinada pelos jornalistas Luiz Vassalo e Regina Bocchiocchio. O levantamento jornalístico incluiu 30 grandes processos levantados pelo jornal que têm patrocinadores como partes nos autos ou declaradamente interessados nos julgamentos. Entre as justificativas das cortes e entidades que representam os togados estão a atividade acadêmica e a seleção rigorosa de participantes. Prezado colega de bancada, como interpretamos essa reportagem? E já que o Dr. Rodolfo Schmidt convive diariamente no fórum, poderá nos falar sobre esse fato. Então, boa noite, Thiago. Boa noite ao público de casa. Boa noite, Duda. Boa noite, Dr. Marca. É um privilégio sempre retornar aqui a essa casa, esse canhão de audiência que é a nossa Conecta Mais Web TV. Então, Thiago, você disse no preâmbulo que eu faço parte do Juizado Especial Civil, então eu tenho que compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória no Poder Judiciário, né? Embora seja advogado, militante, atualmente como vice-presidente da OAB Nova Prata, desde 2013 eu tramito junto ao Juizado Especial Civil, aqui da Comarca de Nova Prata, né? O juizado é aquele órgão que julga causas de menor complexidade, né? Então, eu fui conciliador civil por 3 anos e já fazem 7 anos que eu sou juiz leigo, né? Então, eu faço o parecer para que depois vá ser homologado pelo juiz-presidente e pelo então magistrado. Dito isso, nós temos os cursos de capacitação anuais que são oferecidos pela Júris, que é a associação que rege a carreira dos magistrados, né? Assim como a Escola Superior da Advocacia é para a Ordem dos Advogados do Brasil. O que eu tenho para dizer com isso é que nas instituições jurídicas, universidades, enfim, é comum que a gente aprenda
o direito material, mas todo acadêmico espera aquele momento onde vai ter aquela palestra, aquele simpósio, aquele congresso, aí sim, com magistrados, com advogados, com promotores de justiça, com defensores públicos, com delegados de polícia, para que a gente veja a aplicabilidade das ferramentas que nos ensinam no próprio dia a dia. Então, essa nossa análise ela tem que partir do micro para o macro. E eu digo isso com muita propriedade, referindo que Nova Prata é um centro jurídico muito privilegiado, porque em todos os núcleos e esferas jurídicas das ramificações do direito, nós temos magistrados de extrema competência, né? Eu posso citar aqui na Justiça do Trabalho a doutora Jaqueline Menta, na Justiça Estadual o doutor Antônio Augusto Tenório, o doutor Márcio Paranhos Dias, que é o nosso presidente do Juizado Especial Civil, que eu faço parte, e também o doutor Eduardo Quiller Ribeiro, na própria unidade avançada do posto de Justiça Federal que nós temos aqui. Então eu custo muito acreditar numa parcialidade de um magistrado por conta de algum benefício. Eu não vou ser hipócrita, muito menos ingênuo de acreditar que não há nesse Brasil afora quem troca esse tipo de conchavo. Mas a nossa análise ela não pode jamais ser generalizada e muito menos banalizada. Até porque a vida do próprio magistrado a gente deve entender também com um certo ponto de empatia. Ainda mais se tratando num centro pequeno como é o nosso, a nossa comarca, ela abrange 7 municípios, a gente conversava agora há pouco. Então, aquela pessoa que o magistrado hoje tem amizade, amanhã pode estar sentado no banco dos réus. Então, como é que ele vai estreitar uma relação para além da sua família, para além do seu colega? Então, também é muito temerária essa linha, ela é muito tênue. Então, é nesse sentido de provocação, no bom sentido da palavra, que eu também passo a bola aos meus colegas de bancada. Porque no momento em que aquela instituição jurídica, ela precisa trazer aquele magistrado, enfim, aquele ministro, aquele desembargador, para que dê robustez àquela palestra, aquele congresso que está sendo desenvolvido, a gente sabe que tem um alto custo. E aí sim nascem as parcerias público-privadas ou até mesmo privadas, dependendo da instituição jurídica. Então é nesse ponto que também nós temos que observar a vida do magistrado. Eduardo Calderaro, como é que tu lê essa notícia e esse fato? Também quero estender as saudações já mencionadas pelo Dr. Rodolfo. Eu acho que é importante essa ressalva que ele fez com relação a esses juízes, como nossos juízes de cidades como Nova Prata, por exemplo, que não são convidados para festas desse nível, como são as colocadas nessa reportagem. Claro que sempre há quando se faz uma matéria desse porte, sempre há o interesse da mídia em deixar no ar alguma coisa como se já se soubesse claramente de que houve ali alguma confabulação ou alguma coisa que já tivesse sido estabelecida. Mas é inegável que onde há muito interesse, o juiz, ou nesse caso a gente fala juiz, mas são ou desembargadores, ou até muitas vezes ministros do STF ou STJ, que estão participando desses atos, né? E que, a meu ver, deveriam evitar esse tipo de ação, assim como, em muitos casos, alguns médicos não deveriam participar, por exemplo, de ações promovidas por empresas de medicamentos, para os quais depois eles receitam ou recebem vantagens, ou porque Uma comparação bem interessante. Mal ou bem, em alguns casos, né, aquela velha
frase que diz que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? E a questão da isenção nos julgamentos, a gente sabe que isenção é algo que não existe, mas ao menos uma certa distância dos fatos, que muitas vezes de processos que já estão tramitando, dá uma segurança ao Estado Democrático de Direito que passa uma sensação de segurança jurídica um pouco maior. A gente vive, em muitos casos no Brasil, estados diferentes dentro do mesmo estado. Esse mundo onde grandes eventos são patrocinados no exterior e é um mundo onde o Dr. Márcio Paranhos, que a gente sabe que está na comarca de Nova Prata, não sei como ele dorme à noite de tantos processos que tem aí, se preocupa com certeza em deixar o fórum, que ele é o diretor do fórum. Ele é o diretor do fórum. Deixar o fórum dele em condições, é frequentemente fiscalizado pela corregedoria, sabe? Faz jus a cada centavo do salário que recebe. Teve o fórum rachado no começo desse ano pela obra de expansão, né? Exatamente. Então, assim, são juízes que são até mais que juízes, eles têm que ser administradores. Se ocupa também do juízo eleitoral, né? Também. Exatamente. Eles não fazem parte dessa casta que o judiciário estabelece e que não começou agora. Tem um exemplo muito claro, assim, ó, em 1549, quando o governo geral se instalou no Brasil, os dois primeiros encarregados na justiça, na verdade um era encarregado da justiça, que era o Pero Borges, e o provedor mor, que era o encarregado da economia, Antônio Cardoso de Barros, já vieram de Portugal acusados de corrupção. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Tem uma citação numa matéria feita pelo Eduardo Bueno que diz assim: vão desde o adiantamento dos salários mais altos, pagos com 1 ano de antecedência aos funcionários mais graduados, até o cancelamento puro e simples do pagamento aos trabalhadores menos qualificados, que precisavam trabalhar o ano todo antes de receber, no caso de não receber. Além disso, o mantimento ou a ração alimentar que devia ser distribuída pelas autoridades aos funcionários e a alguns trabalhadores era, segundo um contemporâneo, pura burlaria, com pesos e medidas frequentemente fraudados. Ou seja, os menos graduados receberiam 1 quilo de 600 gramas e os mais graduados receberiam 1 quilo de 1,4 kg. É tipo aqueles que têm um mês de trabalho com 3 semanas e a semana de trabalho com 3 dias? É mais ou menos essa conta? É mais ou menos essa conta. Muitas das empreitadas contratadas pelo Estado durante a construção da cidade de Salvador foram feitas com preços superfaturados após licitações fraudadas. Ou seja, são castas. E quem participa desse tipo de ação no exterior, com patrocínios, etc., etc., são deslumbrados. E a deslumbrados se compra. Professor Dr. Everson Marca fala do Duda Calderaro, me lembrou, sempre lembrado, Raimundo Faoro e o estamento burocrático patrimonialista, essa camada invisível que sobrevive às margens da sociedade escondida, mas se desfruta, né, das suas grandes benesses, muitas vezes na forma da lei. Pois é. Bom, boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo. Tiago, Duda, Rodolfo, o Duda daqui, a Duda. Temos o Duda e a Duda. Né, uma saudação a todos, especialmente aí as mulheres, né, sempre a nossa lembrança pelo Dia Internacional da Mulher, passado dia de ontem. Em relação a esse tema, né, eu acho que os meus antecessores aqui já colocaram muito bem, eu não me estenderia mais muito em relação a isso, eu só teria talvez dois comentários a fazer.
né? O primeiro deles tem a ver com a situação dos eventos, que é o ramo onde eu atuo, né? Na forma privada. Todo evento tem que ter o mecenas, tem que ter o patrocinador, né? Eu entendo que o patrocinador, ao decidir patrocinar determinado evento, seja em qual área for, ele tem interesses que na concepção dele são reais, né? Necessários, mas que pode ou não alcançar, né, esse objetivo do patrocínio. Porque pegando a realidade nua e crua do judiciário, né, voltando a essa questão do judiciário, né, qualquer que seja o processo, ele não é julgado apenas por uma pessoa, né, ele passa por quantas mãos até chegar no veredito, né? Então eu não sei se você consegue vencer toda essa cadeia, né, com o patrocínio, com essa forma de cooptação, se é uma forma de cooptação, né? Então, sei lá, eu pondero que talvez, né, a gente radicalize e a mídia, né, ao propor um tema desses, estabeleça um certo parâmetro de sensacionalismo para macular a imagem de um setor, né, da nossa sociedade. Então, não sei se funciona, né, desta forma. E como disse bem o Dr. Rodolfo, né, é óbvio que a gente sabe, né, porque já viu situações semelhantes, que há corrupção no Poder Judiciário, né, e que há quem os corrompe. Mas que há, né, e a gente acredita, uma grande massa, né, uma grande maioria que nos seus atos, né, faça por aquilo que acredita ser a verdade ou ser a justiça naquele momento. Então esse é o ponto que eu trago para contribuir nessa discussão, né, sem querer me alongar muito, né? Acho que é isso. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Um abraço para a dona Tericúnico, a minha mãe Maria Doloresílio, Fabiano Rodrigues de Oliveira e outros tantos que estão nos acompanhando no próximo bloco. A pergunta é: cadê a picanha? E o Duda Caldiraro vai responder para nós. Já voltamos. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Musicando Tardes de Verão. Nos domingos 12 e 19 de março, no Mirante de Nova Prata. Dia 12 de março, apresentações das escolas de música, Eclética e Sonora, Grupo Pertuti Letá, Banda Flash Master e DJ Jeff. A partir das 14 horas, aproveite! Produção Cultural, Conecta Mais TV.
Apoio Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata. Patrocínio Adilnet Supermercados Porta. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Muito bem, voltamos ao vivo com você para o nosso segundo tema da noite. E aí o fato foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma plateia formada aí por pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, houve uma cobrança pública pela picanha que o presidente prometeu na eleição. Foi lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, na última sexta-feira, quando o chefe do executivo participou de uma cerimônia de entrega de 1.400 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ele fez o seu discurso, disse a felicidade da entrega das casas, e aí a plateia reagiu pedindo picanha, picanha e picanha. O vídeo circula pela internet. E a pergunta para a bancada, e eu quero saber a opinião de vocês. A picanha parece um prelúdio de uma possível insatisfação, típica do imediatismo brasileiro, dos presentes no evento com o presidente? E a bancada acredita que o presidente e o governo federal está mostrando por que veio nesses primeiros 60 dias? Eduardo Calderaro. Vocês assistiram o vídeo? Eu vi circulando no... Não, tu assistiu todo o vídeo. Não, todo vídeo eu não assisti. Marca, tu assistiu? Não assisti. Eu peguei o vídeo que viraliza no... O Duda parece o da Alessandro pedindo pro repórter se ele viu Viu o jogo. Tu viu o jogo? Viu o jogo? Não, eu assisti todo o vídeo. Desde o começo até o final. E não é uma cobrança. Tá. Peço que as pessoas assistam. É bom ver a manifestação do presidente Lula. Essa obra do Minha Casa Minha Vida, ela é em módulos. Ela começou em 2013 e em 2013 ela parou. Que em 2014 tivemos a eleição ali da Dilma, depois a ponte para o futuro quebrou, né? Foi uma ponte para o atraso. E agora em 2023 saiu esse módulo, 1.440 casas, e o Lula já garantiu que em 2024 se conclui lá o restante das casas. O Lula vinha recebendo aplausos durante toda a manifestação, e nesse momento que ele falou, ele estava se referindo que as pessoas não tinham dinheiro para fazer a compra, para ter acesso ao alimento. Ele estava se referindo que o país é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e que as pessoas não tinham dinheiro sequer para comprar seu alimento, sequer para comprar sua carne, e as pessoas começaram a gritar picanha, porque é justamente um dos motes da campanha e tudo, é que as pessoas comecem a comprar picanha. E o Lula manifestou com um jeito extremamente brincalhão que ele tem, né? De que ele recebeu um país em péssimas condições, e que ele manifestou que a carne caiu de preço e que ele vai voltar lá daqui a um tempo, e o prefeito vai fazer um churrasco lá, e que não vai ter só picanha, vai ter também costela, que as pessoas gostam de maminha, gostam de outras carnes, enfim. Mas a população que estava ali estava recebendo as casas, eram pessoas favoráveis, não foi uma cobrança, né? Foi uma coisa bem humorada. Ao contrário de algumas coisas que aconteciam no tempo do cercadinho, lá que às vezes as respostas eram atravessadas e tal. Acho que é uma outra forma de relação com as pessoas, sabe? O Lula é um líder popular, e a relação dele com o povo é completamente diferente. Isso também é sinal de uma nova fase que se inaugura no país, de que as coisas vão acontecer de uma forma bem mais franca e aberta. Não saiu um palavrão, não saiu aquelas coisas que a gente estava, infelizmente, tinha se acostumado a ver e que não acontece mais. Então, não foi uma cobrança. Tem uma pesquisa feita em 2021 que 75% da população brasileira perdeu o acesso à picanha.
e as carnes e os cortes nobres. E eu espero que logo a gente consiga voltar a ter esse acesso. Consigamos ter o direito a uma alimentação mais digna, todos nós, que a gente diminua esse número de 33 milhões de pessoas que estão passando fome no país. A gente viu algumas medidas que foram tomadas aí, importantíssimas, como a garantia do Bolsa Família, agora R$150 por filho aí, por criança que tiver na família. E entre uma série de outras medidas, tu perguntasse se o governo começou e o governo começou de uma maneira, para mim, muito positiva. Em primeiro lugar, garantindo a democracia junto com os outros poderes constituídos, com aqueles atos que previam um golpe no país no dia 8 de janeiro. E uma postura muito positiva, muito efetiva do Lula, chamando todos os governadores, independente de partido. É isso que ele tem dito e falou nesse discurso também lá no Mato Grosso, que ele vai falar com todos os prefeitos, com todos os governadores que gostam dele ou que não gostam dele, porque agora a questão é governar e cuidar das pessoas. E essa é uma coisa bem importante, porque a eleição acabou, mesmo que o derrotado não tenha admitido a derrota até agora, mas o país anda. A gente recriou o Ministério da Cultura, temos um Ministério dos Povos Originários, atacamos aquela crise aparentemente genocida contra os Yanomamis, temos medidas muito positivas na economia por parte do ministro Haddad. Então, são muitas coisas que vêm acontecendo no país para que a gente tenha um rumo muito certo, muito claro, e o Brasil volte a ser um player no cenário mundial e não um pária como vinha acontecendo até agora. Para mim, com alguns erros, é lógico, o país volta a ser sério, e a gente vê se descortinarem algumas coisas que vinham acontecendo no governo anterior, que deixam claro que, para mim, a caneta BIC do começo, na verdade, encobria um desejo inacreditável de fazer contrabando de joias. Essa é a verdadeira cara de quem fugiu no dia 29 de dezembro. Não era a caneta BIC. Era se apropriar daquilo que é patrimônio nacional, de tudo que puder, e dilapidar a economia como foi feita, vender patrimônio nacional com valor inferior e não se preocupar minimamente com os interesses da nação. Agora a gente tem 4 anos para reconstruir o que foi destruído, ouvir as pessoas, proteger os mais necessitados, e que as pessoas que votaram no candidato que perdeu acompanhem tudo o que aconteceu. Se quiserem continuar achando que ele merecia o seu voto, paciência, mas pelo menos reconheçam quem ele era. Professor Everson Marca. Vamos lá. Para mim, o Lula não é o Lula de graça. Né? O Lula é o Lula. Eu acabei não assistindo a cena, mas li alguma coisa de que a resposta teria sido a seguinte: ô ministro, nas próximas casas que nós fazer, nós temos que colocar churrasqueira. Sim. Porque não adianta ter a picanha se tu não tem onde cozinhar. Uma brincadeira, né? Voltando à questão da brincadeira, foi isso que, dessa forma que ele driblou ali a situação para superar o momento. Mas eu quero fazer uma breve manifestação com relação ao programa em si, né? O que estava lá se inaugurando, que eu acho que isso é o mais representativo deste episódio. Né? Nós tivemos um programa, né, ao longo de
de um tempo denominado Minha Casa Minha Vida. Esse programa, ele tinha diversas faixas de financiamento. E a faixa 1 de financiamento, ela servia justamente para aquelas pessoas que jamais teriam condição de adquirir qualquer tipo de imóvel. Então, é um imóvel assim pequeno, né, de um orçamento pequeno, né, e que provavelmente gerem prestações pequenas, e é onde efetivamente ainda, infelizmente, vai haver a maior inadimplência do programa. Porque são pessoas que têm direito nesta faixa, pessoas que ganham aí um salário mínimo, né, que tenha uma renda familiar muitíssimo baixa, né, quando são sem renda alguma, pessoas que viviam provavelmente em casebres, em lugares né, terríveis, né, como a gente viu agora aí a situação lá no litoral de São Paulo, pessoas que se sujeitam a viver nas encostas porque não tem onde viver, é o que sobrou para elas. Então, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida era justamente para essas pessoas. Este contrato específico, como disse o Duda, ele foi assinado e as obras começaram em 2013. E em 2017 elas pararam com praticamente 90% das obras concluídas. Faltava 10%, mas o programa não teve mais suporte, não teve financiamento, e por longos 5, 6 anos, essas famílias ficaram esperando que os imóveis fossem concluídos. Eram, nessa etapa, 1.440 famílias e há mais 1.200 por receber só na cidade de Rondonópolis. Imagina quantas destas situações devem existir Brasil afora. Porque o programa foi interrompido, essa que é a questão. E agora, no início de governo, esse programa é retomado. Provavelmente o que faltava ali eram as aberturas, talvez a pintura, talvez findar os banheiros, talvez a parte elétrica, né, ou as conexões hidráulicas para a rua, sei lá o que faltava tão pouco, né? Mas para aquelas pessoas que provavelmente residiam em lugares ermos e que, né, com tremendas dificuldades, né, passam a ter um mínimo de dignidade, porque está na nossa Constituição, né, que todo brasileiro, né, também tem direito à moradia digna. Está na Constituição, né? Então nada mais né, esse programa do que cumprir aquilo que está na Constituição. E o principal que eu acho que nós temos que comemorar nesta situação é que 80% das escrituras neste programa Minha Casa Minha Vida da faixa 1, ele é direcionado às mulheres. Não é porque é direcionado às mulheres, porque provavelmente sejam mulheres, né, que foram abandonadas pelos seus maridos. Então imagine, mães, né, com 1, 2, 3 filhos, cujo marido, né, não existe, e ela tem que sustentar. Né? E por vezes, né, esta mulher ela é uma diarista, é uma pessoa que ganha um salário e meio, quando muito. Como é que ela faz para sustentar a família e para garantir um mínimo de dignidade num lar? Se ela tiver que pagar aluguel, né, é muito complicado. Então, é justamente um programa que vai ao encontro das necessidades daquela camada da população mais necessitada. Então, nós temos que, nesse momento, comemorar, né, esta retomada, e isto significa a picanha. A picanha ela é uma metáfora, né, utilizada durante a campanha eleitoral para dizer o seguinte: as pessoas, especialmente aquelas que mais necessitam, elas têm o direito de viver dignamente. Né? A picanha é a metáfora da vida digna. Né? E uma casa é uma picanha. Né? A sua moradia, o seu teto, o seu lar é a picanha para aquelas pessoas. Então é isso que eu entendo, por isso acho que é muito positivo nessa retomada exatamente de um programa que vem, né, beneficiar esta parcela da população que precisa. Vimos o episódio agora do litoral paulista, né, como o nosso povo precisa de coisas tão simples, tão básicas, né, e que o Estado não consegue garantir. E são trabalhadores e trabalhadoras, não estamos falando de pessoas que não trabalham, né? Mas são trabalhadores e trabalhadoras que ganham tão pouco, né, que não conseguem sustentar
ou ganhar o suficiente para sustentar o seu lar. E na dinâmica do nosso programa, no primeiro bloco, a gente sai de uma casta privilegiada que vai cursar, enfim, participar de eventos luxuosos na Europa. E no segundo bloco a gente vai para faixa 1 do Minha Casa Minha Vida com todas essas situações. Eu só queria fazer só uma... E é muito breve. E como isso movimenta a roda da economia. É a loja de material de construção, é o pedreiro, tudo isso movimenta. É um programa que vai exatamente trabalhar na questão da construção civil, que é um dos principais geradores de emprego no país. Dr. Rodolfo Schmidt, como é que encara a picanha? Mal passada ou bem passada? Eu gosto no ponto. Na verdade, assim, Thiago, os aspectos sociopolíticos eles já foram abordados pelos os meus colegas antecessores. Então, eu sempre digo que as ideias brigam, as pessoas não. Pelo menos eu levo isso como meu lema. Então, embora o meu posicionamento político seja na contramão do dito, eu prefiro analisar o aspecto econômico da população em si a partir dessa notícia, né? Nós, como prestadores de serviço, advogados, a gente não promete o que não pode cumprir. A regra número 1 do comércio é não se oferecer o que não tem. Por que eu digo isso? Eu não verifico hoje a inexistência do dinheiro no nosso mercado interno. Eu verifico que o investidor que detém esse dinheiro, ele tem um certo medo, um certo receio de colocar esse poderio econômico que hoje ele porta, em algum projeto por conta da instabilidade em que o nosso país se encontra. E essa instabilidade, ela tende a passar a partir do que as melancias vão se acomodando na nossa carruagem. Então, a parte de que essa inflação sobe por conta de que o papel moeda ele tem que ser emitido pelo Banco Central. Então, isso sim é o que gera o alto custo, o preço alto, que vai corresponder sim na mesa do povo, no mercado da esquina, na loja, no próprio açougue, enfim, no preço do combustível. Mas o que eu tenho comigo é que para que haja um fortalecimento novamente da nossa economia, é que as políticas públicas elas sejam voltadas, de novo eu falo e ressalto, do micro para o macro. Porque na base da pirâmide, né, que é o que tu bem disse, Thiago, é quem mais precisa. Então, quem está na casta lá em cima é quem vai sentir via de regra por último. Então, o incentivo que eu espero que o governo tome é no sentido de agregar preço aos serviços das micro e pequenas empresas para que assim possa ressurgir uma forma de emprego a partir da renda e também no sentido de que as políticas públicas das pautas da educação, da saúde, elas sejam colocadas em evidência e que a gente pare de tomar e perder tempo em pautas que não tenham esse condão. Eu acho que é a partir daí que nós vamos refortalecer o nosso mercado interno e colocar esse dinheiro novamente em circulação. E saindo da picanha, indo para as joias da Arábia Saudita, eu estou pensando uma coisa essa semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue na sua turnê norte-americana, diz que volta, que não volta, mas o que eu tenho sentido é que, sim, existe, Duda, uma situação de que Jair Bolsonaro é constantemente notícia. Sim. Semanalmente, diariamente, sejam pelas situações que surgem a partir de agora ou aquelas colocadas no passado. Só que eu estou plantando, né, uma semente. Ele não sai da mídia. E eu não sei se as pessoas ou se os meios de comunicação que fazem esse acompanhamento jornalístico diário da realidade do ex-presidente não vão injetar um remédio contrário àquilo que pretendem.
e a situação dele não entrar em ostracismo o torne um possível retorno numa campanha em 2026. Mas isso o futuro proverá e nós vamos para o intervalo comercial. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Musicando Tardes de Verão. Nos domingos 12 e 19 de março, no Mirante de Nova Prata. Dia 12 de março, apresentações das escolas de música, Eclética e Sonora, Grupo Pertuti Letá, Banda Flashmaster e DJ Jeff. A partir das 14 horas, aproveite! Produção Cultural, Conecta Mais TV. Apoio Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata. Patrocínio Adilnet Supermercados Porta. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. E voltamos ao vivo para você e eu quero mandar um abraço aí pro Luian da Cruz, que está nos acompanhando, a dona Tere Cúnico, a dona Carmen Corso, a Mirene Vera Furlaneto e também a dona Lorena Volpe Corso. Doutor Luian está ligado com nós, doutor Rodolfo. Abração, doutor Luian. E para nós encerrar o programa de hoje, tem gente que espera benesses vindo do mundo do norte ou do além-mar. O Mercosul viu essa semana a proposta ambiental da União Europeia como dura e desequilibrada. O documento da União Europeia, que exige novos compromissos ambientais para desbloquear acordos de livre comércio com o Mercosul, foi considerado duro e desequilibrado pelo bloco sul-americano. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai reagiram de forma negativa à proposta dos europeus e às exigências adicionais na área de proteção ambiental. Representantes dos dois lados se reuniram no dia de ontem em Buenos Aires para discutir os próximos passos da negociação. A minha pergunta é, alguém está surpreso com isso? Alguém tinha esperança aí de que haveria uma proposição benéfica para os sul-americanos? Professor e doutor Everson Marca. Bueno, com certeza eu imagino que ninguém esteja surpreso com esta situação, né? Há uma série de medidas protecionistas, né, de quem tem o poder hegemônico, né, no mundo, os países com maior poder econômico, e eles se protegem. O que cabe, né, aos países da América do Sul, né, talvez aí buscando América Latina, é constituir uma unidade cada vez mais forte entre si, né? Quando nós nos fortalecermos enquanto grupo, nós teremos talvez melhores condições de negociação no porvir. Então é isso, nós não podemos virar as costas para os nossos vizinhos, porque é com eles que nós vamos negociar com as demais forças do planeta,
né? Então, essa é a tarefa, eu acho, brasileira, né? E que nós temos visto agora uma retomada de priorização, né, dos tratados bilaterais com países da América do Sul, especialmente, né, de você voltar a ter mais força aqui no nosso continente para futuramente, né, tentar, né, fazer frente a isso. Mas, né, voltando talvez lá à questão a primeira pergunta, né, desse nosso debate dessa noite, né, é o poder econômico, né, que tem a maior condição de nos guiar, né? Infelizmente, né, a gente é guiado pelo poder econômico, né, e o poder econômico está na mão, né, dessa elite mundial e eles que nos guiam. Nós podemos berrar, podemos sapatear, podemos dizer tudo isso, mas na hora do frigir dos ovos é o poderio econômico que faz valer às vezes, né, as situações. A gente vai à mercê. Mas eu não, né, nesse momento, entendo que o Brasil, né, precisa reforçar o seu comércio, as suas relações internacionais com os seus vizinhos, né? Unidos, talvez, em outros momentos, nós poderemos ter outras situações. Neste momento, né, enfraquecidos, cada um pensando por si, trabalhando por si. A gente vê que tem países tentando negociar acordos isoladamente, e isso não vai levar a lugar nenhum. Doutor Rodolfo, como é que enxerga essa situação? O Dr. Marca falou bueno, né? O pessoal estava reunido em Buenos Aires até o dia 8, ontem. E tanto o pessoal da União Europeia quanto da nosso Mercosul. E realmente, em qualquer segmento político, sociológico, futebol, enfim, a América do Sul é tida como primo pobre, né, em relação à Europa. Então, para mim, não surge como nenhuma novidade a Carta de Exigências redigida pela União Europeia para o nosso Mercosul. O Dr. Marca também citou os tratados bilaterais, né? Nesse caso, nós estamos tratando de um tratado, se for o caso, polilateral. Então, existem muitas nuances do direito internacional a serem observadas, seja pelo nosso país, seja pelo próprio Mercosul, e também nesse sentido de angularização com a própria União Europeia. Nós temos também a parte da vinculação que a União Europeia propõe com essas exigências, Thiago. Então, realmente, o Brasil não tem como fazer frente a esse sentido de vinculação que a União Europeia quer. Por um simples fato, nós não temos como suprir taxas, impostos e tributos na mesma proporção de que a Europa. É por questões óbvias isso. No sentido de que a súmula vinculante, como a gente chama no direito, ela vincula em ambos os lugares as mesmas situações. E aquilo que eu sempre digo, o igual deve ser tratado de forma igual. E o desigual, na forma desigual, na medida de suas proporcionalidades. Então nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos nesse sentido, para verificar algo que realmente fique bom e que o Mercosul não fique enfraquecido e amordaça do que a Europa visa de regra no nosso país. Para encerrar o debate, Eduardo Calderaro. Há 20 anos que se negocia esse tratado e ele travou basicamente. O governo anterior queria tê-lo assinado, mas a França travou ele basicamente pelas questões ambientais, pelo que vinha acontecendo no desmatamento da Amazônia. Isso é um fato, não estou trazendo nenhuma novidade ou inventando nada. Mas, de certa forma, foi bom que isso aconteceu, de não ter sido assinado, porque essa folha anexa que veio trouxe algumas exigências que os demais países também não aceitaram assinar e que fazem com que agora se rediscuta o tratado e o Brasil agora com outra margem de negociação.
A ministra Marina Silva tem outras posições bem diferentes do ministro anterior de Meio Ambiente, tem posições mais sólidas, tem mais respeitabilidade lá fora. E o que se trata nesse tratado, isso é meio redundante, né? É que nós iríamos continuar para sempre como produtores de commodities, vendendo commodities para a Europa e eles nos vendendo produtos manufaturados, produtos industrializados, o que certamente não é o interesse, por exemplo, do governo atual, que se propõe a fazer, em uma certa escala, uma industrialização do país. A lembrar que durante a pandemia da Covid, nós sequer tínhamos seringas para aplicar as injeções que iríamos comprar. Então, com esse tratado, por exemplo, nas obras de infraestrutura aqui, nós sequer poderíamos usar materiais 100% nacionais. Os uniformes do nosso exército também, o material não poderia ser 100% nacional. Quer dizer, tem outras questões embutidas nesse tratado que tem que ser melhor elaboradas, além dessa própria questão do clima, que isso é importantíssimo a se discutir, não só num acordo da União Europeia com o Mercosul. Os Estados Unidos têm que participar dessa discussão, Rússia e principalmente a China. Então, acho que é muito importante que se faça novamente essa discussão e que, isso que o Dr. Rodolfo coloca, é muito complicado, o Marco também colocou isso. Um Chihuahua discutir com um Doberman, alguma coisa tem que estar ali para mediar, senão a discussão é muito complicada. Exatamente, mas os europeus que saibam que quem planta e faz comida somos nós. Eles lá estão numa situação meio brasina, especialmente depois que a guerra começou. Eu quero agradecer a Unimed Vale das Antas, está na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Escala, Viver Móveis e Clínica ProStar. Na sequência estreia o nosso novo podcast, O Financeiro, com a Rafaela. E nós voltamos quinta-feira da semana que vem. Uma boa noite, senhores. Muito obrigado, foi um prazer. E um ótimo final de semana.